Shalom, queridos. Hoje é Marcos capítulo 15, que fala da crucificação de Jesus, descrita nesse capítulo. Nesse capítulo 15, veremos que na manhã da sexta-feira da Paixão, como é conhecida até hoje, as autoridades denunciaram Jesus por traição e blasfêmia e o entregaram a Pilatos, governador da Judéia. Ao mesmo tempo em que Jesus é interrogado, surge na cena Barrabás, que era um insurgente contra o governo, uma espécie de terrorista. Era costume na Páscoa que um condenado fosse perdoado por aclamação do povo. Pilatos, sabendo disso, abriu a votação, acreditando que Jesus seria escolhido. Para que se cumprisse a Escritura, o povo perdoou Barrabás e condenou Jesus. Antes, no Sinédrio, Jesus já havia sido condenado por blasfêmia, sob a lei judaica, mas aqui ele foi julgado por traição à lei romana. Em ambas as ocasiões, foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade de seu pai. Jesus foi amarrado e conduzido pela cidade até o palácio de Herodes, onde o entregaram a Pilatos para acusação da sentença de morte. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano da Judéia, ocupou esse cargo de 26 a 36 antes de 26 a 36. Vamos voltar aqui. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano da Judéia. Ele era um governador severo que desprezava os judeus. O contexto desse capítulo, contexto histórico, veremos agora. No outro capítulo, vimos a intenção das autoridades em matar Jesus. No encontro, uma mulher unge a Jesus com um perfume caríssimo em sinal de amor. O Senhor elogia e diz que a atitude dela será lembrada para sempre. Judas Iscariotes se reúne com as autoridades para entregar Jesus. Durante a sua última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor e os deixam cada vez mais intrigados sobre a sua morte. Pedro é o que reage de forma ainda mais eloquente, dizendo que jamais negaria Jesus. Jesus então anuncia que ele negará 3 vezes. Jesus, Pedro, Tiago e João vão ao Getsêmani para orar. Ele vai pedir a Deus que prepare para o difícil momento da crucificação. Estando no Getsêmani, Judas aparece e um julgamento ilegal é montado para condená-lo. Acusações e testemunhas falsas foram reunidas. Marcos 15:1. Jesus perante Pilatos. Este versículo é visto com frequência como um terceiro julgamento judeu, no qual todo concílio legalizou o veredito pela manhã. Lucas 22, 66 a 71. As resoluções definidas à noite não estavam reunidas em um só. As resoluções definidas à noite não estavam reunidas em um só. Entregaram repetidamente
enfatizado neste capítulo, nos versículos 1, 10, 15. Como em todo o Evangelho de Marcos, Pilatos foi um oficial romano entre os judeus, no período de 26 a 36 depois de Cristo. Marcos 15, Pilatos indaga Jesus. Pilatos se focou em Jesus ter reivindicado ou não ser o rei dos judeus. Este é o primeiro uso deste título do Evangelho de Marcos. Mas Pilatos usou várias vezes. Nos versículos 2, 9, 12, 26. Marcos 15, de 3 a 5, as acusações dos sacerdotes. As perguntas de Pilatos envolvem duas negações. O duplo negativo de Marcos confirma que Jesus nada respondia. Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus, porque ele poderia livrá-lo se suas respostas fossem satisfatórias. Marcos 15, 6. A libertação de um prisioneiro. Marcos não menciona a tentativa de Pilatos de se livrar da situação, enviando Jesus a Herodes Antipas. Mas o mesmo Herodes de Marcos 6, 14 a 29. Aqui nos versículos 6 a 15, Pilatos tentou outro artifício, envolvendo o costume de libertar um prisioneiro qualquer que eles desejassem. Essa prática não é documentada fora do Novo Testamento e, aparentemente, só era feita na festa da Páscoa. João 18, 39. Marcos 15, 7. Barrabás. O insurgente que estava preso, os insurgentes que estavam presos com Barrabás provavelmente incluía os dois criminosos crucificados com Jesus. Marcos não deu mais detalhes sobre a insurreição, o que pode indicar que seus leitores estavam a par deste caso, por isso não era necessário relatá-lo minuciosamente. Marcos 15, de 8 a 9. A multidão escolhe Barrabás. A multidão, chefiada pelos inimigos de Jesus, pediu a Pilatos que seguisse o que costumava fazer, libertar o prisioneiro. Instintivamente, Pilatos lhes ofereceu o rei dos judeus. Assim, sem saber, Pilatos confessou a verdadeira posição de Jesus. Nos versículos 2, 9, 12 e 26. Marcos 15, 10. Pilatos entende que Pilatos percebeu que era por inveja que os principais sacerdotes queriam Jesus morto. Marcos 15, de 11 a 12. Os sacerdotes incitam a multidão. Mais uma vez, os principais sacerdotes manipularam o curso dos acontecimentos, incitaram, sugerem que eles atiçaram a multidão. Essa palavra incitaram está mostrando que está sugerindo que eles estavam atiçando a multidão ao tumulto. Ironicamente, a multidão preferiu Barrabás em vez de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Marcos 15, 13. Crucifica-o. Esta é a primeira referência de Marcos à crucificação. Nenhuma das predições de Jesus sobre sua morte mencionou especificamente a crucificação, embora ele a tenha sugestionado. Mateus 8, 34. Marcos 15, de 14 a 15. Pilatos tenta mais uma vez.
Querendo satisfazer a multidão a custo da justiça, Pilatos entregou Jesus. Marcos 15:16. Jesus é açoitado. Destacadamente reflete o equivalente grego do latim, que totalizava 600 soldados. Marcos não usou tropa, mas usa a palavra destacamento no lugar de troca. No sentido técnico, ele quis apenas indicar que um grande grupo de soldados debochava de Jesus. Marcos 15:17. A zombaria com Jesus. Os soldados usaram improvisos de púrpura, coroa e cetro de rei. Púrpura é uma cor de realeza. Marcos 15:18. Rei dos reis. Salve, rei dos judeus. Era uma paródia debochada da saudação. Salve César. Marcos 15:19. Soldados ferem a Jesus. Os verbos deste capítulo estão no pretérito imperfeito, indicando ação repetida. Eles batiam na cabeça do rei dos judeus com seu próprio cetro, para indicar a fraqueza de seu reino, tal como acreditavam. Marcos 15:20. O levam para a crucificação. A expressão "o levaram para fora a fim de crucificá-lo" se refere ao centurião e ao pelotão, que é o pelotão da excursão para a tropa de soldados. Eram esses que iam levando Jesus para crucificar. Marcos 15:21. Simão Cirineu. Os soldados romanos tinham o direito de obrigar cidadãos de nações subjugadas o trabalho forçado. Mateus 5:41. De modo que forçaram a Simão a carregar a cruz de Jesus. Simão era um judeu cirineu, na costa norte da África. Ele era pai de Alexandre e de Rufo, mostrando que os leitores em Roma provavelmente conheciam estes homens. Romanos 16:13. Aparentemente, Simão se tornou cristão por causa desta experiência. Marcos 15:22. Jesus no Gólgota. Gólgota é um lugar da caveira em aramaico. O local tradicional da crucificação é onde foi edificada a Igreja do Santo Sepulcro, localizada fora dos muros da cidade. Levítico 24:14, Números 15:35-36, Hebreus 13:12. Marcos 15:23. Os soldados continuam a torturar Jesus. Vinho misturado com mirra era o narcótico primitivo. A oferta cumpre. Salmo 69:21. Marcos 15:24. Repartem seus vestes. E havendo crucificado, é tudo que Marcos escreveu sobre o principal evento do Evangelho. A crucificação aconteceu em uma sexta-feira, conhecida hoje como Sexta-feira Santa. O fato de que os 4 soldados do pelotão de execução estarem repartindo as suas vestes e lançando sorte sobre eles se cumpriu. Salmo 22:18, João 19:23-24. Marcos 15:25. Jesus é crucificado. Hora terceira é às 9 horas da manhã. Os judeus contavam o tempo do dia a partir do nascer do sol.
Marcos 15, 26. A placa diz: Rei dos Reis, Rei dos Judeus. A acusação pela qual uma pessoa está sendo condenada geralmente era inscrita em um cartaz e pendurada em volta do pescoço. No caso de Jesus, ela foi pregada na cruz. Os 4 evangelhos registram as palavras de modo diferente. Mateus 27, 37. Talvez porque a inscrição era trilingue. O rei dos judeus, ironicamente, proclamava a verdade acerca de Jesus. Ele realmente era o rei dos judeus. Apesar dele escrever de uma maneira irônica, mas era uma verdade. Marcos 15, 27 a 28, os 2 ladrões. Ladrões é a palavra usada para descrever Barrabás em João 18, 40, Marcos 14, 48. A crucificação de Jesus entre ladrões foi feita como uma paródia de seu reinado, mas pelo plano de Deus, o evento inteiro era realmente sua entronização real. A expressão é uma à sua direita e outra à sua esquerda. Lembra o pedido de Tiago e João 10, 37. Marcos 15, 29 a 30. Insultam a Jesus na cruz. Insultaram-no significa blasfêmias, porque, portanto, os que passavam eram culpados da mesma acusação pela qual o Sinédrio condenara Jesus. Marcos 14, 64. Os insultos dos espectadores, meneando as cabeças, cumpriram Salmos 22, 7 e Lamentações 2,15. Já acusaram Jesus de blasfêmia e, no entanto, eles é que passavam blasfemando sem entender que Jesus realmente era o Filho de Deus. Marcos 15, 31. Os sacerdotes tripudiam de Jesus. Novamente, os principais sacerdotes lideravam o escárnio de Jesus. Sua zombaria, junto com os escribas, iam ao encontro com o centro da missão de Jesus para salvar a outros. Jesus se recusou a salvar a si mesmo. Marcos 10, 45. Marcos 15, 32. Mais zombaria. Sobre Cristo, vê em Marcos 8, 29, a zombaria sobre ele. O escárnio dos líderes religiosos lembra a segunda acusação de Jesus perante o Sinédrio, Marcos 14, 61. Marcos relatou que os 2 homens crucificados com Jesus também o insultavam, um deles se arrependeu. Marcos 15, 33. Trevas tomam conta dos céus. Hora sexta por volta do meio-dia e hora nona por volta das 3 da tarde. As trevas eram sobrenaturais e representavam o juízo de Deus. Êxodo 10, 21 a 23. Marcos 15, 34. Por que me abandonastes? Às 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz a frase aramaica: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Como de costume, Marcos providenciou uma tradução. Mesmo quando Jesus se sentiu mais abandonado por Deus, ele afirmou seu relacionamento com seu Pai. Meu Deus, citando as palavras de abertura de Salmo 22, versículo 1. Jesus suportou a ira de Deus ao levar o pecado sobre si. Marcos 15, 35 a 36. Jesus tem sede. Talvez os espectadores tenham confundido Eloi com Elias, visto que no judaísmo havia uma tradição de que Elias voltaria.
Marcos 9, 11 a 13, Malaquias 4, 5. Vinagre misturado com água era uma bebida dos soldados e não o vinho. Versículo 23. Esta ação se cumpriu em Salmo 69, 21. Marcos 15, 37. Jesus entrega seu espírito. E Jesus disse em alta voz, registrado pelos 3 evangelhos sinóticos. É especificado em João 19, 30. Está consumado. Lucas registrou as últimas palavras de Jesus. Lucas 23, 46. Marcos 15, 38. O véu se rasga. O véu do templo fica pendurado em frente do Santo dos Santos no templo. O fato de ter se rasgado simboliza livre acesso a Deus. Este acesso se tornou possível pela expiação dos pecados feita por Jesus na cruz. Hebreus 6, 19 a 20, Marcos 9, 3. Marcos 15, 39. Alguns o reconhecem. O centurião gentio que dirigiu a execução foi o primeiro a confessar Jesus como Filho de Deus no Evangelho de Marcos, Marcos 1, 11. Sua confissão bate com a declaração de abertura de Marcos. Marcos 15, 40. Os que estavam com ele até o fim. Esta é a primeira referência a Maria Madalena em Marcos. Jesus expulsou 7 demônios dela, Marcos 16, 9, Lucas 8, 2. Procedia de Magdala, no lado oeste do mar da Galileia. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, é chamada de a outra Maria. Mateus 27, 61. Possivelmente era mãe de Tiago, filho de Alfeu. Marcos 3, 18. Salomé só é nomeada em Marcos. Verso 40. E Marcos 16, 1. Ela era mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Mateus 20, 20. Marcos 15, 41. As mulheres de seu ministério. Em Marcos, apenas mulheres e anjos serviam ou ajudavam, ou ajudaram. Ajudaram Jesus. As muitas outras mulheres que peregrinaram para Jerusalém o fizeram por causa da Páscoa. Marcos 15, 42 a 47. O sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus é elemento importante na proclamação cristã primitiva. 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Também é registrado em Mateus 27, de 57 a 61. Marcos 15, 42, dia da preparação. O sepultamento de Jesus foi feito apressadamente porque já era tarde de sexta-feira, antes do Shabat. O Shabat estava prestes a começar e nele não era permitido os trabalhos do sepultamento. Dia da preparação, dia antes do Shabat, era quando os judeus piedosos preparavam tudo o que precisavam para o Shabat. Marcos 15, 43. José de Arimateia, um homem honrado. José de Arimateia era um seguidor secreto de Jesus. Mateus 27, 57. O fato de ele ser um conselheiro honrado e de ter se oposto a seu veredicto mostra que este grupo não tinha sido unânime ao decidir pela execução de Jesus. Marcos 14, 55. José foi corajosamente a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Isso contrasta com seu discipulado secreto no início.
Geralmente, os romanos deixavam os criminosos apodrecerem em suas cruzes, mas os judeus se opunham a deixar os corpos pendurados durante a noite. Deuteronômio 21, de 22 a 23. Marcos 15, 44. Pilatos se surpreende. As vítimas da crucificação geralmente sobreviviam por alguns dias antes de morrer. Jesus morreu em 6 horas. Assim Jesus deixou Pilatos surpreso, se maravilhou pela segunda vez. Marcos 15, 45. O corpo de Jesus é entregue aos seus. Pilatos deu o corpo de Jesus a José, sem exigir suborno, que às vezes as famílias tinham que pagar para reaver os corpos dos seus amados. Mas com Jesus não foi assim. Marcos 15, 46. O túmulo é selado. Para selar o sepulcro e evitar pilhagem, ele rolou uma pedra para a porta da sepultura. A pedra grande, redonda, achatada, rolou sobre o sulco, feito na rocha, a entrada do sepulcro. Marcos 15, 47. Jesus é sepultado. As mulheres que testemunharam a morte de Jesus também testemunharam o seu sepultamento. Concluindo, neste capítulo, passamos a ver o sacrifício de Jesus, seu propósito sendo vivido em sua plenitude, todo o esforço e dor ao carregar os pecados de toda a humanidade, levando a ficar sozinho, abandonado por Deus, que não compactua com o pecado. Seus discípulos não puderam vigiar com ele e nem ficaram com ele. Todos fogem quando os soldados chegam para prendê-lo, até mesmo o autor deste evangelho, provavelmente. Jesus entende que a missão que seu pai lhe deu seria solitária, mas que influenciaria outros a viver uma vida de renúncia e sacrifício, amando o próximo e se entregando por ele. Este é o legado de Jesus: amar, viver em harmonia e fazer bem sempre. Ele venceu e nós venceremos. Só nos resta lembrar que nós estamos aqui para fazer isso que este nosso Salvador pediu. É a única maneira que podemos agradecê-lo, é fazendo o que ele pediu em Mateus 28, versículo 19. E ele também disse: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, o que foi que ele mandou? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Que foi que ele mandou também? Que nós estivéssemos amando uns aos outros, edificando uns aos outros. Então, as células também devem ser abertas semanalmente para estarmos junto com nossos irmãos, sendo edificados pela sua palavra. Pois a palavra é como fogo. A palavra é como martelo que esmiuça a pedra, como fala Jeremias, capítulo 23, versículo 29. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e com todos os líderes de células, com todos os discípulos, com todos os componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado